Olá pessoal, meu nome é Rafael, meu grupo é composto pelo José e por mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio eletrônico. Então, o José vai começar com a parte descrevendo o que seria e um pouco de como surgiu. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns protocolos e tudo mais. Então, a gente vai explanar algumas questões relacionadas a esse assunto. Pode tocar, José. Olá, me chamo José. A gente vai falar sobre o comércio eletrônico, como dito, também referenciado como e-commerce. Ele atualmente consiste no uso da internet para realizar transações, sendo essas comerciais, digitais, entre organizações ou pessoas, realizada por meio de equipamentos eletrônicos, tais como os computadores, tablets e smartphones. Essa pode ser com ou sem fins lucrativos. E de acordo com a definição dada por Albertinho, o comércio eletrônico ele engloba todos os processos que envolvem a parte financeira, marketing, geração de informações, e que não se restringe somente às partes de venda de produtos e serviços. Se a gente for olhar de como surgiu esse conceito do comércio eletrônico, a gente remete a 1988, quase um século antes do surgimento da internet, com a Sears, uma empresa norte-americana de relógios que foi pioneira nesse uso de vendas à distância de produtos. E ela vendia seus relógios através de telégrafos. Depois, a gente vai para 1979 com Michael Edwards, que começa a desenvolver a ideia do que seria, do que viria a se tornar o e-commerce. Era o conceito de uma TV modificada conectada a uma linha telefônica que permitia fazer compras online. É, Antes mesmo do e-commerce ser criado, ele denominou essa nova maneira de negócios de teleshopping. Em 1990, o cientista da computação Tim Berners-Lee cria o World Wide Web e o surgimento do primeiro navegador web, com os primeiros protocolos e algoritmos básicos que permitiriam o surgimento da internet como nós conhecemos hoje. E alguns anos depois, em 1994, é realizada então a primeira venda online do, do que viria a se tornar mais para frente o que vemos hoje no comércio eletrônico, que foi realizada pela Pizza Hut. A primeira venda foi uma pizza de pepperoni e champignon com queijo extra. E só um ano depois ocorre a fundação de grandes marcas do e-commerce que vemos hoje, como a Amazon e o eBay, que foram talvez o surgimento das primeiras empresas que vieram se tornar grandes, que já nasceram na concepção de voltar seus serviços para a internet. Abordando os tipos de serviços que são oferecidos pelo comércio eletrônico, podemos ressaltar alguns, como o B2B, o B2C, o C2C, o C2B e o Marketplace. Vou explicar mais como funciona alguns deles. O serviço B2B é o modelo business to business, que consiste nas transações de ambas as partes são empresas, sendo em grande maioria uma empresa prestadora de serviço, que são controladas por outras que necessitam de tal aplicação, que são contratadas por outras que necessitam dessa aplicação. Nós podemos citar como exemplo a Oracle, uma empresa gerenciadora de banco de dados que presta esse serviço para outras empresas. Também temos o modelo B2C, que talvez seja o modelo mais convencional, o qual empresas prestam serviços para consumidores. É o modelo mais conhecido e que talvez as pessoas mais venham em mente quando se pensa no modelo e-commerce, que nós podemos citar as grandes varejistas do mercado. No mercado nacional, podemos citar como Ponto Frio ou Casas Bahia. Um outro modelo que talvez não venha muito em mente é o C2C, que é o Consumer to Consumer, que resume nas transações entre pessoas físicas, parecido com o modelo B2B. Esse modelo é possível dentro do e-commerce e ele ocorre pela mediação de outras plataformas, que são empresas. Nós podemos citar entre elas a OLX e o Mercado Livre. Temos também o modelo C2B. O modelo C2B é quando a pessoa física presta serviço a uma empresa, Consumer to Business. É talvez o menos convencional de todos, mas mas podemos definir ele como serviço de freelancers.
Um exemplo de uma empresa que media esse serviço, como no modelo C2C, precisa de uma empresa mediadora que forneça uma plataforma web. Nós podemos citar o Workana. É uma interface onde pessoas físicas podem disponibilizar seus serviços e esses podem ser contratados por outras empresas. Um outro modelo de negócio, bem conhecido também, é o Marketplace. É um modelo do qual a loja não vende seus próprios produtos, como acontece na maioria dos outros métodos. Nesse, a loja intermedia o fabricante com o vendedor. Então, ele tem a responsabilidade apenas logística e do repasse dos produtos do fabricante para o consumidor final. Alguns outros modelos que podem vir a mencionar, que não foram citados, existe o modelo B2G, que é o Business to Government, que consiste na prestação de serviços de empresas para órgãos públicos. Nós podemos citar as empresas que mexem com licitação, e também temos o Business to Ample, que é o B2E. É um modelo um pouco mais restrito, mas que vemos em alguns casos onde a empresa oferece produtos e serviços apenas para os funcionários internos daquela empresa. E parando para analisar um pouco, a gente pode ver do começo da concepção do que viria a se tornar um comércio eletrônico em 1888 até os dias de hoje, que no Brasil as vendas chegaram a 38 bilhões entre janeiro e julho do ano passado. E o número de lojas virtuais cresceram 40% nesse mesmo ano. Em contraste com esses grandes dados apresentados, nós vemos um ambiente que pode ser perigoso, pois, por ser um ambiente aberto e por vezes anônimo, a web oferece riscos de transmissão e armazenamento de dados sigilosos, que envolvem transações, tal como números de senha, de cartões de crédito desses usuários, e eles podem estar expostos tanto os usuários quanto as empresas. Portanto, observa-se que o e-commerce possui alguns paradigmas que não são abordados quando comparamos com o comércio tradicional, sendo eles a necessidade de elaboração de protocolos, esses a fim de garantir a segurança dos dados e dos indivíduos participantes de uma transação eletrônica. Nessa parte, o Rafael vai assumir e falar um pouco sobre os protocolos e os aspectos de segurança. Bom, como o José comentou, a gente listou alguns protocolos que a gente entende que fazem mais sentido com esse tema, né, que seria o e-commerce. Então, a gente listou quatro protocolos, vou detalhar para vocês o que nós achamos que faz sentido com o tema. O primeiro seria o TCP/IP, o segundo HTTPS, o terceiro SET e o quarto SSL. Então, eu vou detalhar agora para vocês o primeiro, que seria o TCP/IP. O surgimento do e-commerce está intimamente ligado à história da própria internet, e um dos primeiros passos seria a evolução para o TCP. Outro passo fundamental para lançar as bases de e-commerce atual, no entanto, foi o advento do hipertexto, que seria o outro protocolo que a gente vai dar uma olhada posteriormente, e da interface dos primeiros navegadores web em 1990. A partir disso, os computadores e a internet passaram a se popular entre os usuários comuns, permitindo o surgimento do mercado online nas proporções atuais. Ou seja, com o avanço da internet, o pessoal visualizou nessa oportunidade, de fato, algo que você conseguiria comercializar e ganhar dinheiro com isso. Então, por conta disso, esse protocolo está intimamente ligado ao tema que seria o e-commerce. O próximo protocolo que a gente listou seria o HTTPS. Aqui a gente definiu algumas características do HTTPS que fazem sentido com o e-commerce. A primeira seria, ele cria um selo de segurança que assegura usuários de cadastrarem as suas informações, ou seja, está relacionado à segurança de fato. É um elo de responsabilidade e integridade assumido entre servidor e usuário. Dessa forma, golpes e furtos de dados transferidos são evitados. A segunda característica que a gente listou seria o protocolo criptografado focado em comunicação aumenta a segurança de todos os dados que são transferidos.
Então, esse protocolo a gente consegue analisar e entender que é de extrema importância para o e-commerce, porque se você quer comprar algo, pelo menos a maioria das pessoas levam em consideração o primeiro quesito que seria a segurança dos seus dados que você está cadastrando naquele site, se é um site confiável e tudo mais. Na prática, o protocolo também é uma garantia de que o site acessado não é uma cópia, tornando-se então um certificado de autenticidade. O próximo protocolo que a gente listou aqui seria o 7. Vou listar a característica que a gente adicionou. A transação eletrônica segura, que seria o 7, foi um protocolo de comunicação usado por sites de e-commerce para proteger pagamentos com cartão de crédito e débito eletrônico. Inclusive, foi até uma questão que o José comentou anteriormente, relacionado à segurança nesses processos de venda e compra na internet. A transação eletrônica segura foi usada para facilitar a transmissão segura das informações do cartão do consumidor por meio de portais eletrônicos na internet. Os protocolos de transações eletrônicas seguras foram responsáveis por bloquear os detalhes pessoais das informações do cartão, evitando assim que comerciantes, hackers e ladrões eletrônicos acessassem as informações do consumidor. Então, novamente, a gente bate na mesma tecla que seria a de segurança, e isso assegura ainda mais o usuário, né, o consumidor, de que seus dados estão protegidos e não vão ser vazados e tudo mais. O próximo protocolo que a gente adicionou aqui seria o SSL. Esse protocolo de segurança é responsável pela criptografia de mensagens de ponta a ponta, assegurando a privacidade de informações compartilhadas na rede. Dessa forma, foi um importante advento para que as pessoas se sentissem mais seguras para compartilhar seus dados pessoais e bancários na web. Nosso próximo slide, a gente adicionou alguns exemplos de e-commerce em que a gente tem atualmente. O primeiro seria a Amazon, o gigante aí, né, inovadora multinacional de tecnologia, onde você consegue comprar qualquer coisa, basicamente. Alibaba, gigante, fundadora por um professor de idiomas que está sumido. Americanas, forte presença física online. E B2W Digital, que é uma empresa brasileira, né, relacionada ao e-commerce. Aqui nós adicionamos algumas perspectivas, né, no cenário atual, de como está o e-commerce e alguns pontos que a gente achou relevante trazer para vocês. Em conclusão, nota-se na atualidade o avanço das empresas que estavam estruturadas em parte, ou totalmente, em comércios eletrônicos, enquanto as que não estavam preparadas deixaram passar uma grande oportunidade. Contudo, o mercado do e-commerce ainda tem perspectivas para um maior crescimento, como vemos em muitas projeções como exemplo a seguir. Então, um ponto que aumentou a visibilidade desse mercado seria a pandemia, né? As pessoas estão mais em casa e, consequentemente, não querem é, sair da segurança, né? E tudo mais por conta do vírus. Então, as pessoas optam por ficar em casa e pedir as coisas de casa. Isso mostra que o mercado do e-commerce vai crescer ainda mais. Um produto múltiplo, que cada dia que passa nos surpreende pela evolução e desempenho na América, e o e-commerce promete muito, muito para os próximos anos. O mercado de varejo online deverá crescer de 17 a 25% até o final de 2020, de acordo com estudos de consultoria PwC. Portanto, mesmo com a existência de gigantes no ramo, como a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, entre outras, ainda há espaço para que pequenos lojistas entrem no mercado, seja por qualquer um dos motivos praticados, como o modelo B2C ou Marketplace, onde por várias vezes os grandes players abrem espaço para os menores em seus próprios canais de venda. Assim deixando como reflexão que ainda haverão melhorias nos métodos praticados e nas tecnologias de segurança e inovação praticados na atualidade. Como vemos o surgimento da tecnologia que
auxiliam no processo de e-commerce, como chatbot, nuvem e marketing digital. Então, por conta dessa grande visibilidade, a gente pode ter uma certeza que seria a melhoria no processo. Então, tanto no processo de segurança dos seus dados, quanto no processo de disponibilidade dessas aplicações e tudo mais, a gente pode ter a certeza que isso só tende a crescer. Seria basicamente isso. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.